Olá, bom dia. Novamente estaremos juntos nessa manhã refletindo sobre essa jornada espiritual que está sendo uma bênção. É a jornada Intimidade com Deus. A quinta jornada espiritual, 40 dias com Deus, e o tema geral, comunhão e profecia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock, que faço companhia cada manhã. Estamos hoje no dia de número 31 e o tema de hoje, pregando depois da morte. Como? No 29º dia, aprendemos que neste mundo temos somente duas alternativas para empregar nossos recursos. Podemos colocá-los a serviço de Deus ou do inimigo. O resultado dessa operação, portanto, serão pessoas salvas para o reino de Deus ou para o lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Na jornada de hoje, gostaria de acrescentar algo mais. Mesmo depois da morte, ainda é possível continuar pregando a mensagem de salvação ou de perdição. Os recursos que o Senhor nos concede devem, depois de nossa morte, ser administrados por aqueles que continuam vivos. Eles devem continuar a movimentar os recursos do Senhor até que Ele venha. Pais, filhos ou parentes próximos serão chamados a prestar contas dos bens assim recebidos. Vamos aprofundar um pouco mais acerca desse assunto tão pouco apresentado entre nós, mas tão crucial, especialmente no tempo do fim. Na jornada de hoje, vamos trabalhar a questão de que toda a riqueza pertence a Deus, mesmo aquela deixada por herança, e fazer um resumo do capítulo 62 do livro Conselhos sobre Mordomia. Toda a riqueza pertence a Deus. Existem coisas em nossa cultura que não apreciamos quando são apresentadas. Uma delas é de que o verdadeiro dono das riquezas que os nossos pais nos deixam é Deus. É de domínio público que os filhos ou descendentes diretos são, de fato e de direito, os donos da herança. Legalmente é assim, mas do ponto de vista espiritual, a grande verdade é que Deus é o dono de tudo. A palavra de Deus declara: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 até o 13. Tudo que o homem recebe da generosidade de Deus pertence ainda a Deus. O que quer que Deus tenha outorgado entre as coisas valiosas e belas da terra é colocado nas mãos de homens para os provar, a fim de sondar a profundidade do seu amor para com ele e sua apreciação de seus favores. Quer sejam tesouros de riqueza ou de intelecto, devem ser postos como sacrifício voluntário aos pés de Jesus, dizendo ao mesmo tempo o doador, como Davi: tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 14, 29. Texto do livro Patriarcas e Profetas, página 753. Como falamos no início, esse é um assunto sensível, mas não podemos nos omitir de falar porque ele é parte das orientações para o povo de Deus. Deveria uma pessoa crente, que foi ricamente abençoada por Deus, deixar sua herança apenas para os descendentes diretos ou indiretos, especialmente quando alguns deles são descrentes, inimigos da verdade e que já possuem muitos recursos? Será que Deus não tem parte nessa herança? Onde fica aquele que deu tudo nessa história? Qual é a orientação profética para esse assunto? É justamente o que vamos ver a seguir no resumo do capítulo 62 do livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 321 a 329.
o preparo para a morte. As pessoas, especialmente aquelas de idade avançada, devem ser orientadas para que destinem em seu testamento parte dos seus recursos para o avanço da obra. Por que devem agir assim? É porque muitos desses recursos poderão ir para as mãos daqueles que servem a Satanás. Esses recursos lhe foram emprestados por Deus para lhes serem devolvidos, mas, em 9 casos entre 10, esses irmãos, ao cessarem seu período de atividade, dispõem de propriedade de Deus de um modo que não o glorifica, pois nem um centavo da mesma jamais irá para a tesouraria do Senhor. Página 321. Muitas vezes, uma fortuna legada a filhos ou netos redundam somente em mal para os seus herdeiros. Não tendo amor a Deus nem a sua verdade, esses meios que foram outorgados por Deus passam a ser empregados por herdeiros ímpios na obra de Satanás. Não é uma tarefa fácil para um líder ou parente que serve a Deus perguntar para uma pessoa de idade se ele vai deixar alguma coisa para a obra em seu testamento. Mesmo assim, essa questão deve ser abordada. Qual é a orientação profética para isso? Ellen White nos diz: muitos manifestam, nesse aspecto, uma delicadeza descabida. Procedem como se estivessem pisando terreno proibido quando apresentam a pessoa de idade avançada ou inválidos o assunto de seus bens, a fim de saber como pretendem dispor deles. Entretanto, é esse um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de almas. Consideremos uma pessoa que tem dinheiro e propriedades de Deus em suas mãos. Ela está prestes a transferir sua mordomia. Colocará a ela os recursos do que de Deus recebeu emprestados para serem usados na sua obra nas mãos de ímpios, simplesmente por serem estes seus parentes. Isto significaria uma perda tremenda para ela e para a causa, porque, abandonando seus talentos em mãos de indivíduos que não têm nenhuma consideração pela verdade divina, de modo pensado, coloca os talentos em um lenço e os esconde na terra. Um terrível risco deve ser evitado. A decisão de destinar parte dos recursos para a pregação deve ser tomada quando a pessoa ainda tem saúde física e mental. Desta forma, a vontade do doador é respeitada e evita-se a interferência de parentes que não servem a Deus. Todo filho que recebeu a bênção da riqueza não pode ficar indiferente a esse assunto. Quando se refere a esta questão, a senhora White usa palavras firmes e impactantes. Por favor, pare um pouco e medite profundamente sobre elas. Ela nos diz: é completamente loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos de liberalidade para a obra de Deus, até o tempo de transferir a outros a mordomia. Os que negligenciam deveres que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhe faz desta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, por ocasião da sua morte, estabelecer um legado, não receberão da parte do Mestre palavras de aprovação nem recompensa. Estes não praticaram abnegação, mas retiveram egoisticamente seus recursos enquanto puderam, renunciando-os só quando a morte os levou. Perdas devido à falta de testamento. A igreja tem um departamento chamado Testamentos e Legados, que orienta os membros sobre a forma correta de fazer os testamentos. Devido às complicações da legislação de alguns de nossos países aqui na América do Sul, ele tem atuado pouco, mas entendo que cada irmão de posses e que, consequentemente, tem acesso a bons advogados, deve cuidar disso a tempo, pois as emergências podem surgir a qualquer momento. O certo é o seguinte: como não sabemos o dia de nossa morte, deve-se estar com tudo em ordem a cada dia, inclusive o testamento. Medite nesse exemplo. Sucede muitas vezes que um ativo homem de negócios é arrebatado
arrebatado pela morte sem aviso prévio. Acham-se seus negócios em condições embaraçosas. No empenho em pô-los em ordem, uma grande parte dos bens dessa pessoa, se não tudo, é consumida com honorários aos advogados, ficando a família e a causa de Cristo defraudadas daquilo que lhe seria devido. Os que são fiéis mordomos dos recursos do Senhor estarão preparados para qualquer emergência. Então, os testamentos, dentro da devida prescrição legal de cada país, deve ser feito enquanto a pessoa tem saúde. Em muitos lugares, quando se apresenta esse assunto, surge a pergunta: quando se faz o testamento, não se antecipa o dia da morte? Irmãos e irmãs, isso é um mito, uma lenda sem sentido. Nós cremos na palavra que diz: a morte, meus irmãos, não se antecipará um dia sequer por terem feito o seu testamento. Ao dispor dos seus bens por testamento a favor dos seus parentes, não esqueçam da obra de Deus. Cada mordomo é responsável por cuidar da propriedade que recebeu do Senhor. Isso implica em que o destino acertado a essas posses deve ser segundo a vontade do verdadeiro dono. A cada dia se vê em muitos lugares bizarrices sem tamanho, de toda natureza, quando as pessoas destinam seus bens. Uns os destinam para cães e gatos de estimação, outros para causas que só vão piorar a vida das pessoas. Outros colocam listas longas de parentes diante dos quais distantes que já têm muitos recursos, simplesmente porque é costume naquela região, etc. Mas, e quanto a nós, como devemos proceder? Apelo à reforma. Deveis lembrar-vos sempre de que o atual sistema egoísta de dispor dos bens não é conforme o plano de Deus, mas simplesmente invenção humana. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema, dando uma feição inteiramente nova à maneira de fazer testamentos. Tende sempre presente que é da propriedade de Deus que ides dispor. A vontade divina deve ser lei neste particular. Supondo que alguém vos houvesse instituído executor de seu testamento, acaso não farias diligência em inteirar-vos da vontade do testador, a fim de que a menor quantia tivesse sua aplicação justa? Vosso amigo celestial vos confiou propriedades, manifestando-vos sua vontade quanto ao modo de por que devem ser usadas. Se essa sua vontade for acatada com coração altruísta, aquilo que pertence a Deus não será mal aplicado. A causa do Senhor tem sido vergonhosamente negligenciada, ao passo que ele deu aos homens recursos suficientes com que fazer face a todas as emergências. Se apenas fossem dotados de coração grato e obediente, os que fazem seu testamento não devem imaginar que acabam aqui as suas obrigações, mas sim desenvolver constantemente atividade, usando seus talentos para o engrandecimento da causa de Deus. Antes de terminar, leia e releia, e depois converse com Deus em oração esse último parágrafo. Quereis tornar segura a vossa propriedade, colocai-a na mão que traz os sinais de cravos da crucifixão. Retende-a em vosso favor, e ela servirá para a vossa perda eterna. Dai-a a Deus, e desse momento em diante, ela terá sua inscrição. Está selada com sua imutabilidade. Quereis desfrutar vossos bens? Usai-os, então, de modo que sejam uma bênção para o sofredor. Página 329. Quando existe paixão e convicção, a entrega incondicional daquilo que é importante para o verdadeiro dono, que é Deus. Guarde em seu coração fantasmas versus realidade. Muitos pensam encontrar segurança nas riquezas terrenas, mas Cristo procura remover-lhes dos olhos o argueiro que lhes empana a visão, habilitando-os assim a ver o inexcedível e eterno peso de glória. Eles confundem fantasmas com realidades e perdem de vista as glórias do reino eterno. Cristo os convida a estender o
olhar para além, de forma a acrescentar eternidade à sua visão. Texto do livro Filhos e Filhas de Deus. Meditação matinal do ano de 1956, página 247. Amanhã estaremos no 32º dia e o tema de amanhã, preparando-se hoje para o conflito final. Eu te espero lá. Um abraço.